Olá, que bom ter você aqui novamente. Vamos compartilhar um trecho da palavra de Deus que prende muito a nossa atenção, que está no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Vamos do 12, a seguir. Diz assim: Desde então, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Muito bem. Um texto um pouco fácil e ao mesmo tempo difícil de ser entendido e compreendido, porque olhando nós à luz da Bíblia, esse homem aqui, a qual está sendo apresentado a Pilatos e levado de um lado para o outro, movimentando ele, tentando achar uma culpa para crucificar, para matar. Não tinha pecado nenhum, não tinha falha nenhuma. Este era Jesus, o Rei dos Judeus, o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que com teu sangue nos purifica de todo o pecado, Então, quando Jesus é apresentado a Pilatos, foi levado também para a casa de Caifás em uma audiência um pouco informal, porque não podia ter uma audiência à noite, mas com pressa para matar Jesus logo, eles criam uma audiência fora da lei, Pilatos não quer matar Jesus, não quer crucificar, é interrogado, Jesus só responde, o que é necessário. Eles vai perguntar, Pilatos pergunta para ele o que os próprios judeus estão acusando. Em várias partes Jesus fica calado, em outras partes Jesus só responde dizendo que eles é que está dizendo, Então, pergunta se Jesus é rei. Jesus vai responder que o reino dele não é deste mundo. E vai dizer que se o reino dele fosse deste mundo, pelejariam, os seus servos para que ele não fosse entregue.
né, aos judeus. E ele vai dizer que, mas o reino dele não é daqui, não é da terra. E aí vai toda essa trama, esse questionário, né, essa indagação a Jesus, né, porque a intenção dos judeus era crucificar Jesus, era matar Jesus. Então, no capítulo 19, Pilato, ele, depois de várias interrogações, ele pega Jesus, que não vê nenhum defeito, não vê nenhum pecado, e para conter a fúria dos judeus e até mesmo para impedir que Jesus fosse morto, que não havia pecado em Jesus. Então Pilato, ele toma Jesus, açoita Jesus, bate em Jesus e manda soltar. Mas aí o soldado ainda tece uma coroa de espinhos, coloca na cabeça de Jesus, né, para zombar, para escarnecer de Jesus, porque Jesus Jesus é filho de Deus e rei dos judeus, né? Então, para simbolizar ele rei, não dá uma coroa digna de um rei, mas tece uma coroa de espinhos, né? E fere a fronte de Jesus, a cabeça de Jesus, colocando uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Né? Isso, soldados que tecem essa coroa, né? E põe sobre a cabeça de Jesus. E também vai vestir uma veste de púrpura, né? Porque queria zombar de Jesus como rei. Então põe uma coroa que é de espinho e uma veste de púrpura para simbolizar, escarnecendo de Jesus, que ele era rei, né? E começam a dizer: salve, rei dos judeus. E batiam em Jesus. Pilato, vendo isso, Pilato sai para fora, né? Mais uma vez, né? Assim que interrogam, que está há um tempo com Jesus, Pilato sai para fora mais uma vez, traz Jesus e diz para ele assim: olha, eu estou trazendo para fora porque eu interroguei esse homem e não vejo nenhum crime, né, nele que possa condená-lo à morte. Mas a sede dos judeus era exterminar, crucificar, matar Jesus. Aí vão tentando. Pilato vai fazer mais uma pergunta, né, na audiência. Pergunta: de onde és tu? Jesus vai ficar calado, não vai dar resposta nenhuma. Aí Pilato continua indagando Jesus e diz: não me falas a mim, né? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e também tenho poder para te soltar? Jesus responde para ele e diz para ele: olha, nenhum poder teria contra mim se de cima, né, se do meu Pai não fosse dado. Mas aquele que entregou a ti, maior pecado tem. Que entregou Jesus a ele tem maior pecado que ele, né? E aí Pilato fala assim: não, vou soltar esse homem. Aí os judeus ameaçam até Pilato, dizendo: se tu soltar esse homem que diz que é rei, você é inimigo do César. É inimigo do César. E diz: todos que se diz judeu, se diz rei, é contra o César. Isso é uma ameaça, dizendo que que o César não aceitaria e não perdoaria, né, quem acolhesse uma outra pessoa dizendo que é rei, você com medo de perder reinado, né? Mas é tudo os judeus tentando persuadi-lo para receber a ordem para crucificar Jesus. Então Pilato, ele ouve os judeus, né, nessa área, e
pega Jesus, leva para fora, e aí Pilato vai assentar num tribunal, né? E aí é onde, ao julgamento, Pilato vai julgar, né? Ali a audiência com Jesus. Tudo isso é porque os judeus queriam crucificar Jesus. Mas o que eu quero falar é acerca do local, onde que isso aconteceu. Só para esclarecimento, né? Mas sabendo nós que o que mais nos interessa não é apenas local, não é o que aconteceu, é que Jesus foi de encontro ao que tinha que acontecer, o que já estava escrito, né? Por amor a mim e a você. Ele passou por tudo que passou para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Isso é o que é interessante, isso é o que importa. Mas eu quero trazer um pouquinho de história, né? História bíblica, tá? Nós falamos aqui desse tribunal onde Pilato leva Jesus fora e ele vai assentar, né? Nesse lugar chamado, nesse tribunal, que é um lugar chamado Litostrotos, né? E que em hebraico é Gábata, né? E isso era já na preparação da Páscoa, né? E era quase a hora sexta, onde os judeus, ele diz aos judeus: aí está, eis aqui o vosso rei. E onde os judeus vão dizer que eles não têm rei senão o César, né? Senão o César. E começa a gritar com fúria: tira ele daqui, crucifica-o. Aí Pilato vai dizer assim: eu hei de crucificar o vosso rei? Até Pilato entendeu que Jesus, o reino de Jesus não era da terra, não era de baixo, era de cima, e que Jesus era judeu e ele era o mentor, o salvador dos próprios judeus, o rei prometido, mas os judeus mesmo não entenderam, não receberam, não quiseram. Então Pilato vai falar assim: hei de eu crucificar o vosso rei? Aí os judeus respondem, né, os principais deles, né, os sacerdotes, vai dizer: nós não temos rei senão o César. Então entregou, né? Pilato entrega ele para que fosse crucificado e toma Jesus e leva. Muito bem. O Litostrotos, né, era um local físico, uma área externa, fora, de dentro do palácio, pelo lado de fora, de frente o palácio. Era essa área pavimentada, né, com pedras, e estava localizado em frente ao palácio, né, do governador romano, em Jerusalém. E foi onde Pôncio Pilatos presidiu o julgamento de Jesus, né, a audiência com Jesus. Litostrotos, né, ou Gábata em hebraico, né, em hebraico, significa também pavimento de pedras, né, em grego, um piso de mosaico, como nós temos nos dias de hoje, que era muito usado pelos romanos naquela época, né, em palácios e edifícios públicos. Gábata em hebraico também
significa uma área elevada ou uma plataforma. Então, aqui está, né, a história da audiência de Jesus, de quando os principais do sacerdote ali, né, os judeus, com fúria, trama de todas as formas para arrumar um meio para poder crucificar Jesus. Né, Pilatos também não foi inocente, porque se ele tinha poder de soltar Jesus, como ele disse, por que ele não fez? Então, o próprio Jesus diz para ele o seguinte: olha, você não tem poder sobre mim, o único poder que você tem sobre mim é vindo de cima. Jesus estava dizendo o seguinte: tudo que está acontecendo tem que acontecer mesmo dessa forma, para que eu possa cumprir a minha missão aqui na terra. Já estava escrito, já tinha vindo de cima do céu tudo aquilo que estava acontecendo. Então é isso que Jesus estava dizendo, quando Pilatos diz assim: olha, eu tenho poder para te crucificar, mas e também tem poder para te soltar. Então Jesus fala o seguinte: olha, tudo que está acontecendo, vocês são apenas peças, atores para que aconteça, mas já está tudo escrito. Eu só estou cumprindo a minha missão, e eu tenho que cumprir a minha missão para poder salvar todos aqueles que de bom grado me recebem. Aí Jesus disse assim: olha, Pilatos, você também tem culpa, porque todos que foram já estavam, né, escrito para poder estar introduzido na missão do ministério de Jesus na terra, levando a crucificação e tudo. Já estava escrito que eles iam passar por isso, ia estar sendo atores nessas cenas do acontecido, da morte de Jesus, e cada um deles já estava preparado para poder passar por aquilo ali e cumprir o seu papel, já soberanamente, né, passaria por aquilo, teria a sua culpa também no cenário em que eles estavam introduzidos, assim como Judas, né? Jesus chamou Judas, né? Mas nunca desprezou Judas, sempre chamou Judas de amigo, deu a função mais importante, né, que era tomar conta do dinheiro, né, para Judas, mas já estava na soberania de Deus Judas ser aquele que trairia Jesus, aquele que meteria a mão no prato com Jesus, aquele que depois estaria se suicidando, né, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Já estava escrito, e Judas teve a sua parcela de culpa também, mas já estava na soberania de Deus tudo isso. Então com Pilatos também não foi diferente, mas Jesus diz para Pilatos: maior pecado tem aqueles que entregou Jesus para Pilatos. Pilatos tinha culpa, mas quem o entregou Jesus, os principais dos sacerdotes, tinha mais culpa ainda do que Pilatos, né? Então aqui está essa história bíblica, né, de Jesus perante Pilatos, e a definição, né, desse lugar, desse local onde Pilatos presidiu o julgamento de Jesus, né, esse tribunal chamado em hebraico Litostrotos, né? Esse lugar, esse tribunal chamado Litostrotos, e que em hebraico é Gábata, que é
uma área elevada, uma plataforma, né? E também um local pavimentado, né? Literalmente significa pavimento de pedras, né? Que já era preparado para poder julgar as causas das pessoas ali. Então que você possa continuar crendo em Jesus, que Ele passou por tudo isso aqui, foi por amor a mim e a você, e que nós precisamos perseverar até o fim, ainda que por amor a Cristo, ainda que por estar servindo a Jesus, muitos vão te desprezar, vai querer te matar também, vai levantar contra a sua vida, contra a sua fé, mas permaneça até o fim. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então ele garante vitória para você também, mas persevere até o fim e você vai receber a coroa da vida, amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.